Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, com o Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Estamos a gravar isto no dia 25 de Abril, portanto não pertencemos ao subgrupo dos malandros, não é? Portanto, e vamos falar seguramente das comemorações do 25 de Abril, da sua importância e do que se passou hoje na sessão da Assembleia Municipal em Viseu, no qual, aparentemente, o ócio, a malandragem e o vício têm os dias contados. Jorge Adolfo. Bom, coube-me a mim, por sorteio, exatamente, ser o primeiro interveniente na nossa conversa habitual. Hoje, num dia especial, que estamos a gravar, precisamente no dia em que se comemoram 48 anos sobre o 25 de Abril de 74. Quer eu, quer o João, já não direi não sei se o Nuno, mas o Francisco de certeza que não se lembra, mas quando foi o 25 de Abril falava-se muito nos 48 anos de fascismo, não é? E nós estamos agora já a comemorar 48 anos de regime democrático, portanto o tempo vai passando e de facto estamos a caminho do meio século e as comemorações estão aí a começar a decorrer. Efetivamente, hoje houve uma vez mais a sessão de comemoração de 25 de Abril da Assembleia Municipal de Viseu, em Pindelo de Silgueiros, portanto, dentro daquele espírito de descentralização e de levar esse órgão autárquico que é a Assembleia Municipal a vários lugares do concelho de Viseu. A Assembleia Municipal de Viseu, como habitual, teve a intervenção dos vários partidos políticos que se encontram atualmente representados no órgão, o Bloco de Esquerda, o Chega, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, para além da intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal e do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Silgueiros e também um convidado, como tem sido habitual, um convidado da Assembleia Municipal que vem discorrer sobre um tema afim do evento em si, do momento. Disseste discorrer ou queres dizer destruir? Deixa-me dizer, Jorge Adolfo, que antes de continuares, eu tive ecos dessa sessão, das intervenções melhores que eu vi na minha vida sobre 25 de Abril, veio de um direitolas, que é aqui o nosso amigo Francisco Mendes da Silva, que fez uma Não hoje, mas quando era membro há uns anos atrás, há 3 ou 4 anos atrás, já não sei quando é que foi perfeitamente brilhante e, portanto... Bem, eu quero dizer quase que quase me converti não tenho presente essa intervenção, mas tive a oportunidade em outros momentos de ouvir o Francisco Mendes da Silva na Assembleia Municipal, enquanto deputado municipal eleito pelo CDS, e foram sempre intervenções muito interessantes porque são pessoas que pensam. Infelizmente, nem todos os membros da Assembleia Municipal são pessoas cerebrais, como hoje ficou patente numa intervenção de um partido político da extrema-direita e que, efetivamente, foi aquilo que eu diria uma desgraça. Desgraça é essa que anunciou uma ou outra, na minha perspectiva, que foi a intervenção do convidado, um oficial, digamos agora, reformado, aposentado, e que discorreu sobre o estado atual do nosso país, da política, dos políticos, que, na minha perspectiva, deve ser classificado como populista, uma intervenção populista completamente desenquadrada do contexto que nós vivemos, ou talvez não, porque é também sinal dos tempos. É sinal dos tempos. Quer dizer, um discurso populista, antissistema, antipolíticos, antipartidos, parece que está tudo mal. Ainda ontem, dia 24, na Europa, tivemos uma resposta concreta
ao populismo. Então, como é que com é a possível... vitória de Macron em França. Como é que é possível, mais uma vez eu não estive presente, mas já havia algumas intervenções e, portanto, e por aquilo que me transmitiram, como é que é possível uma pessoa com essas características e que faz e que quase que parecia querer criar uma alternativa política e, portanto, como é que alguém numa sessão comemorativa de 25 de Abril vem destruir o 25 de Abril e como é que é possível que uma pessoa desta esteja homenageada numa sessão dedicada ao 25 de Abril? João, eu até vou fazer uma nota prévia a isso que estás a dizer, que é, quando os militares gostam ou têm a vontade de intervir politicamente no espaço público e político-partidário, a coisa nunca dá bom resultado. Nós, ao longo da história, tivemos várias intervenções de militares no sistema político que nunca deu bom resultado. Em 75, 76, houve um princípio que era os militares para os quartéis. Hoje vivemos num sistema, o sistema democrático está completamente implantado e maduro, amadurecido, mas parece que há algumas pessoas que se esquecem que, efetivamente, o sistema político hoje enferma de problemas que já não são os de há 50 anos atrás. E essas intervenções, como a que eu ouvi hoje, vêm dar razão àqueles que diziam em 75 e 76 que os militares, o papel dos militares, o papel fundamental na nação é os quartéis. Não é neste tipo de intervenção que, mais a mais, é evado de um populismo, digamos, Nuno, primário, quase. Nuno, o que é que tens a comentar sobre isto? Acho que só alguém que sofre de um tédio enorme é capaz de se lembrar de pôr em causa a qualidade do voto de um cidadão contra a qualidade do voto de outro cidadão, saber se tem a valer o mesmo. E acho que 48 anos depois do 25 de Abril é inacreditável que alguém ainda tenha essa dúvida sobre o valor dos votos de cada um. Agora, acho que uma coisa que é interessante é que este ano, o 25 de Abril, voltou a avivar a ideia dos ressentidos contra os esperançosos. Seja pela questão das condecorações, que uns acharam mal de um lado, outros acharam mal do outro. Seja por estes discursos demagógicos e populistas que não há 25 de Abril sem 25 de Novembro. Ou seja, todo este ressentimento está... 25 de Novembro sem 25 de Abril. Exatamente. Ou seja, mas voltou a haver uma ideia de divisão e de ressentimento que não havia até aqui. Quer dizer, parece que estamos, em vez de fazermos o que falta, estamos outra vez a tentar fazer revisionismos e julgamentos históricos que não adiantam a ninguém. Aquilo que eu acho interessante nisto é que, por exemplo, está a haver um jogo dos partidos daquilo que a gente chama o arco democrático, que servem dos populistas para ganhar poder. Ou seja, alimentando o medo contra os populistas, ganham espaço na sua zona de influência. Seja, por exemplo, os casos de Macron em França, que agora ia apanhando um susto. Seja cá com o Partido Socialista, que fez o mesmo com o Chega. Só que o que é que acontece? É que este ataque aos extremos dá-lhes uma importância que, paulatinamente, os vai reforçando. Porquê? Porque é muito mais fácil capitalizar nos descontentes do que capitalizar na esperança daqueles que são as pessoas que vão construir as alternativas. E, portanto, os discursos agora estão de antagonismo e, em vez de andarmos aqui a falar daquilo que é a esperança, discursos mobilizadores, estamos a voltar ao ressentimento. E isto, sinceramente, não é o espírito de 25 de Abril, acho eu, e só destrói o espírito. Curiosamente, eu gostava de ser mosca e para ver como estão agora as caras de todos os que decidiram convidar e patrocinar a vinda deste convidado à Assembleia Municipal de Viseu, que, dentro da própria sessão comemorativa do 25 de Abril, surge a lançar a ideia de criar um movimento anti-partidos e anti-sistema no dia em que se evoca a beleza do próprio sistema. É extraordinário. Francisco. Quando nós celebramos 48 anos do 25 de Abril, ou seja, quando chegamos a um ponto que não é celebrado hoje, foi celebrado há semanas, em que tivemos mais tempo de democracia do que de Estado Novo, isso impele-nos a um espírito de celebração e de conquista e de superação,
Mas repara no seguinte, é também um fator que nos leva a pensar que há cada vez mais gente em Portugal que não viveu antes do 25 de Abril e há cada vez mais gente que, tendo vivido o 25 de Abril, está longe daquilo que aspirou a ter. E quando eu digo que aspirou a ter, não quer dizer que isto seja pior do que essa aspiração. O que acontece é que foi, ao contrário do que dizem, mesmo as pessoas que quiseram o 25 de Abril lutaram por ele e depois pelo sistema democrático que temos, pela sua estabilização e consolidação. Foi precisamente para isto que se fez o 25 de Abril. Foi para termos estas regras do jogo e permanentemente, constantemente, uns com os outros, neste processo deliberativo, minucioso, de avanços e recuos, de síntese, conseguimos resolver os nossos problemas a contento do maior número de pessoas possível. E isto é um problema, de facto. Eu acho que é um problema que nós temos que resolver. Porque é verdade, quanto mais longe nós estamos do sistema, ou melhor, da inauguração do sistema, e portanto, quanto mais longe estamos da memória do que havia antes, mais fácil fica culpar o sistema pelos males que atravessamos. E de cada vez que o sistema aparece perante o povo a celebrar-se, parece cada vez mais complacente, distraído dos problemas. Eu percebo que para uma pessoa que esteja a atravessar dificuldades, ou um jovem adulto que não consegue dar o salto na vida, ou a classe média que se sente cada vez mais esmagada por falta de oportunidades, pela impossibilidade de crescer em termos salariais. Eu percebo que olhar para um momento em que o regime se celebra sem o regime se questionar pode parecer facilitismo e complacência. Isso é um problema. Porque, repara, o que é que nós estamos a celebrar? Nós estamos a celebrar o estabelecer de regras de convivência. A democracia não é mais do que um conceito de ordem, diferente da ordem imposta anterior. E o que nós estamos a dizer às pessoas, não melhor, mas aquilo que nós dissemos às pessoas foi que estas regras vão existir para a vida ser melhor. Não há dúvida nenhuma que a vida é melhor agora do que era há 50 anos. Sim. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. As pessoas já não têm, a maior parte das pessoas já não têm memória disso. E muitas das pessoas, vamos lá ver, e muitas das pessoas que agora têm memória disso e agora dizem que a vida é pior, também estão a querer refletir numa noção de coletividade daquilo que é a sua vida, a sua própria vida. E muitas vezes são os privilegiados, não é? E eram pessoas que já eram privilegiado na altura e agora também o são. No caso deste oficial, que será seguramente por tédio, como diz o Nuno, que não tem que trabalhar todos os dias e que tem tempo para fazer este tipo de afirmações. Repara, o que nós estamos a dizer às pessoas é o seguinte, e temos de ter cuidado com isto, nós não podemos dizer às pessoas o seguinte, são que estas regras do jogo são melhores do que as regras do jogo anterior. Porque em todos os jogos há sempre perdedores e vencedores. E eu percebo que quanto mais tempo dura um regime democrático, mais os perdedores de um lado e do outro, porque, por exemplo, à esquerda há obviamente perdedores, historicamente, porque as pessoas que entendiam que a democracia devia ter um sistema menos capitalista do que existiu, devia ser uma sociedade menos liberal, entendem-se como perdedores da globalização, etc, etc. Assim como à direita, as pessoas que tinham uma ideia de ordem estratificada, com base nos valores religiosos mais antigos, viram essa sociedade também a liberalizar-se, a laicizar-se, também se sentem ultrapassadas nas suas crenças, ou seja, não é ultrapassado nas suas crenças, porque ninguém os impede de crer no que quiserem, mas quando veem que o próprio Estado deixa de estar tão dependente daquele modelo axiológico
como estava antes, também se sentem perdedoras. E a partir de um certo momento, as próprias regras do jogo começam a ser questionadas. E porquê? Porque eu entre aspas, eu estou a perder. Quer dizer, eu historicamente eu estou a perder. E, portanto, sinto que aquelas regras são regras viciadas. Olha. E, portanto, nós não podemos, só para terminar, nós não podemos só... É um problema isto, porque nós temos que mostrar às pessoas que as regras são melhores, mesmo que circunstancialmente nós percamos, mas porque o coletivo fica sempre melhor em conjunto. Mas é preciso mostrar, estar permanentemente a mostrar, eu estou sempre a citar isto, aliás, lembro, acho que nesse tal discurso que tu há pouco elogiaste, e obrigado por isso, uma coisa que eu disse e que digo muitas vezes, ainda disse agora recentemente também num outro discurso em que fiz aqui em Viseu, a propósito da inauguração da SEDES Viseu, é uma frase que eu gosto muito do Churchill, que é o preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós temos de estar permanentemente a vigiar a liberdade. E uma das formas que nós temos que vigiar essa liberdade é tentar explicar sempre às pessoas porque é que nós estamos melhor. Não é porque a democracia seja moralmente superior aos outros regimes, porque a meu ver, é porque materialmente também tem resultados melhores. Ou quando não tem, é só por lá que se conseguem ter. E por isso nós também não podemos ser complacentes. É óbvio que há muita gente nos nossos regimes democráticos que está a ser colocada para trás, está a ser deixada para trás, não acompanha o ritmo de crescimento de outros isso não é devido à democracia, não é? Isso não é devido à democracia, é devido a... Não é devido à democracia, mas quando as pessoas, voltamos ao início para terminar, quando as pessoas não têm, quando há cada vez mais pessoas sem memória do que era antes, sim, as pessoas começam a culpar o regime. E naqueles momentos, como o dia de hoje, porque nós estamos a gravar no dia 25, as pessoas que sentem dificuldades, depois olham para o regime e o regime celebra-se, há um momento em que só se está a celebrar, parece que o regime é complacente, facilitista e que acha que já chegou ao fim daquilo que poderia conquistar. O Presidente da Assembleia da República hoje usou uma expressão engraçadíssima, que é a democracia tende a mostrar, a expor, deixar ver os problemas que a ditadura tapa ou esconde. E mais do que isso, tem uma questão, que é este sistema atual permite, ao expor os problemas, permite que os populistas o aproveitem e se os empolem para ganhar leverage, para ganharem capacidade sobre os outros partidos. E é isto que está aqui em causa. É como é que nós conseguimos convencer as pessoas de que aquele discurso de aproveitamento sobre os problemas não é a solução. Porque outro dia víamos uma... Porque é uma coisa, lá ver, o 25 de Abril, os partidos são partidos democráticos são uma consequência do 25 de Abril e todas as autarquias têm sido governadas por partidos e a autarquia de Viseu tem sido governada por um partido político, que é o PSD, e, portanto, como é que o Presidente da Assembleia Municipal dá este tiro no pé de convidar o indivíduo que vem atacar os partidos, do qual ele é um grande e legítimo representante e, portanto, como é que isto, num evento da celebração da democracia, deixa eu terminar o Nuno, por favor, Jorge, como é que estas coisas é que eu não entendo a lógica desta, ou não tem lógica, se calhar é... Eu acho que é isso, é que foi engano. Só pode ter sido engano. Só pode ter sido engano. Eu não consigo nem nos meus piores momentos de pessimismo, achar que o Dr. Mota Faria iria concordar com qualquer um daqueles dislados que o Major-General Chaves referiu. Quer dizer, é só por engano. E não há outro motivo, quer dizer, não... Eu não tenho nenhum... Desculpa, ias falar primeiro. Queria só fazer um comentário breve sobre isto também. Eu queria dizer duas coisas uma relacionada ainda com o que o Francisco disse há pouco e que talvez também seja interessante colocar aqui na discussão, que é, depois do 25 de Abril, a chamada direita democratizou-se, isto é, a direita, aquela direita que existia, marcelista, vai integrar os partidos políticos que nascem no pós... Igual, exatamente. Vai integrar... O 25 de Abril, propriamente dito, não se pode dizer que tenha sido feito pela esquerda ou pela direita. Não. Grande parte dos militares
que lá estava. Não. Aliás, até era uma direita que não foi depois a direita democrática. O acontecimento em si é um acontecimento militar. Claro. É um acontecimento militar. E é um acontecimento de todos, nem é de esquerda nem é de direita. Portanto, Não, é um acontecimento o 25 de Abril não tem, digamos, partido. não tem dono. Sim, Não é apropriado. Isto acho que estamos todos de acordo. Não há donos. Tem-se falado muitas vezes a direita se tenha afastado. Tem-se falado muito nessa questão. 25 Mas o 25 de Abril não tem dono. Quer dizer, tem protagonistas que foram os militares que conceberam e executaram o golpe militar, e depois tem a adesão popular massiva. Mas o papel dos partidos políticos, que estava integrado no programa do MFA, portanto o MFA tem também esse projeto de democratização através de um sistema partidário, um sistema político em que os partidos vão ter um papel importante. E quando surgem os partidos, e discutiu-se muito se os partidos, por exemplo, o CDS, se um dia ser ilegalizado, como aconteceu depois a suspensão de alguns partidos, como o PDC, ali num período de tempo, curto período de tempo. Mas a direita, chamada a direita tradicional, a direita ainda salazarista e mesmo anti-marcelista, marcelista do Marcelo Caetano, não do nosso presidente, que por acaso até é afilhado dele. Mas essa direita democratizou-se. Democratizou-se no sentido e veio a integrar os partidos políticos que nascem no pós-25 de Abril. Os partidos do centro-direita, porque uma série deles já existiam antes do 25 de Abril, sobretudo partidos de esquerda. Mas, portanto, há uma democratização, as regras do jogo foram aceitas por essa direita. Claro que havia uma direita extremista que nunca aceitou. Essa direita extremista que nunca aceitou. E alguns desses elementos estão agora aí. Mas já num contexto completamente diferente, que é o deste populismo iliberal, como o Francisco já referiu noutros momentos, esse iliberalismo. Esses indivíduos estão aí e estão-se a aproveitar do populismo, ou são populistas, e estão-se a aproveitar do sistema de comunicação, o mundo de comunicação em que nós vivemos hoje, em que o papel das redes sociais tem um peso muito, muito significativo. E da tolerância democrática que o 25 de Abril nos impõe a aceitar. E aparentemente este movimento, esta associação Viriatos, pretende afirmar-se, pelo menos como movimento político, alternativo aos partidos políticos. Queres comentar alguma coisa sobre isso? Comentando na sequência do que vem sendo dito. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Presidente da Assembleia Municipal não comunga de grande parte destas coisas, que foi quase nenhuma daquilo que nos chocou quando ouvimos ou lemos a transcrição do discurso do Major-General Carlos Chaves. Não me parece que o Dr. Mota Faria tenha um entendimento sobre um entendimento crítico dos partidos enquanto instituições. Isto porquê? Porque eu acho totalmente aceitável que se faça a crítica dos partidos. Claro. Eu, aliás, acho que um dos grandes problemas da nossa democracia é a forma anquilosada em que vivem os nossos partidos. É, aliás, extraordinário também. Deixem-me que vos diga isto. Não é só aqui, quer dizer, os partidos, como qualquer organização, tendem a anquilosar se não se adapta. Portanto, claro! João, deixa-me só colocar esta. Vocês acham normal que nós estamos a atingir 50 anos de democracia? Os partidos são praticamente os mesmos. Dir-me-ás, se nasceu o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda há 20 anos, mas até há 4 anos, até às eleições de 2019, até há 2 anos, até às eleições de 2019, os partidos na Assembleia da República eram praticamente os mesmos de 76. Praticamente os 4 principais, havia o PRD, saiu, a UDP esteve lá, também saiu. Sim, mas o Bloco acaba por ser o PSR, o IP... Pois, e para além disso, o Bloco não é propriamente uma coisa nova naquele momento. E mesmo que tenha sido, já foi há 20 anos. Parece que não, já foi há mais de 20 anos, há 22, há 23. Temos países onde isso ainda é mais... Inglaterra, tu tens os partidos que dominam a política inglesa têm 100 anos. Não, tem mais. O Partido Trabalhista, no sentido de chegar ao poder... Mas é completamente diferente, porquê? São partidos também... Quer dizer que o sistema de alguma... Mas aí, se reparares, é o único em que tu consegues ver isso a sério. Porque nunca houve revoluções. Os próprios partidos
o Partido Conservador, sim, existe há 200 anos, mas foi tudo e mais alguma coisa. Sim. E depois não te esqueças que tens um sistema que não é proporcional, é um sistema bipartidário, porque é o first past the post, e é claro, só à direita só dá para um partido, à esquerda também praticamente só dá um, e eles vão-se sucedendo. O Labour existe há 100 anos, mas durante muito tempo quase não existia, havia os sociais-democratas, e antes havia os liberais, etc. Mas se tu vis, por exemplo, a Espanha, a direita espanhola já mudou. A França, então, está sempre a mudar. A Itália, a democracia cristã, governou quase sozinha durante 50 anos, morreu de um dia para o outro, e a direita é outra coisa completamente diferente. O que é que eu quero dizer com isto? Faz todo sentido criticar os partidos. Outra coisa é, e eu sou bastante crítico dos partidos. Aliás, uma das muitas razões pelas quais eu me afastei da vida partidária é porque eu entendi que eu próprio me fartei da vida partidária. Portanto, tenho uma crítica quase epidérmica que eu consigo fazer aos partidos. Outra coisa completamente diferente foi o que o Sr. Major-General veio fazer a Viseu. Foi criticar os partidos e, como proposta, não é que eles se devem refundar, que os espaços políticos se devem reestruturar, que os partidos devem arranjar formas institucionais de viverem para conseguirem atrair os melhores e que os melhores consigam superar os piores, etc. Não é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer é os partidos já não... A democracia de partidos já não funciona. E agora, por exemplo, ele fala de um movimento nacional, não sei o que é aquilo, Tarzana é a União Nacional. Peço imensa desculpa. É um movimento, ainda por cima, partindo das forças militares, não é? Ou ex-militares, no fundo, para pôr esta gente na ordem. É o que ele quer. E isto, que eu tenho medo que cale bem fundo nos corações de muita gente hoje em dia, é um perigo, porque é a negação da democracia. É a negação da democracia. E é a negação, quando eu digo... Porque é que... Vamos lá uma coisa. A democracia não é... Repare, é um dos perigos nós, de facto, de passar 50 anos. É que depois nós dizemos que a democracia é boa, mas já aceitamos aquilo e depois não conseguimos... Já nem nos preocupamos em explicar porquê. Já nem nos preocupamos em explicar porquê. É por uma simples razão. Nós... Estão aqui 4 pessoas que pensam de maneiras muito diferentes sobre várias coisas. Todos nós trabalhamos em organizações com várias pessoas. Se temos um problema, é muito melhor que haja 10 pessoas a olhar para aquele problema com a sua experiência de vida, com diferentes perspectivas. Com diferentes perspectivas, conseguem, depois, há uma síntese das várias perspectivas que dá uma solução muito melhor. A democracia, o pluralismo, a liberdade de imprensa, tudo serve para isto. É uma espécie de algoritmo, como eu costumo chamar, é uma espécie de algoritmo que nos permite dar soluções o mais perfeitas possíveis para os problemas, porque há várias pessoas... Eu testaria aquela ideia de que... Eu testaria viver num sistema... Por isso é que para mim é um risco esta ameaça de eternização do PS no poder. Não é só porque o PS não é o meu partido ou é o partido ao qual eu tradicionalmente me oponho. É porque quando governam sempre os mesmos, as soluções são sempre... Ou melhor... Só se olha para os problemas de uma perspectiva. Sim, mas desculpa, mas estão lá porque foram eleitos. Claro que sim. Em democracia, claro que sim, mas em liberdade, com... Sem dúvida nenhuma, mas como tu sabes, a democracia também exige ou pressupõe a alternância. Agora, o que é importante... Se não houver alternância... O que é importante, e nós já discutimos aqui, é que haja... O que é importante é que haja alternativa, propostas alternativas. E o nosso sistema político, ou o nosso sistema político-partidário, tem enfermado nos últimos 4, 5, 6 anos, de uma alternativa que é saudável à democracia, que é uma alternativa, vamos dizer, de centro-direita, mas que seja uma alternativa verdadeiramente robusta. Não é vermos o triste espetáculo de um partido político que foi governo durante muito tempo, que é um dos maiores partidos políticos da nossa democracia, em que o líder está permanentemente nos mídia como se fosse o líder alternativo, quando já não é. É uma espécie de gestor do tribunal que vai gerir a empresa, não é? A empresa que declarou a insolvência e tem ali um gestor. Aliás, o partido deixa-me só dizer uma coisa. Precisa de um líder. Mostra também, de facto, o estado da oposição.
O Rui Rio hoje faz uma declaração, não sei se no seu discurso, se na sua... já não me lembro, mas acho que ele fez o discurso do PST, se não me engano. Sim, Foi no intervenção na Assembleia da República. Em que diz que, bem, mais tarde ou mais cedo, os eleitores vão ver o erro que cometeram a eleger o PS. Quer dizer, eu também acho que cometeram um erro, mas o líder da oposição repetir aquilo que já disse na noite eleitoral, quer ele, quer a sua vice-presidente Isabel Meireles, quando disse de quem foi a culpa foi dos eleitores. Foi dos portugueses, sim. Quer dizer... Lá está, enquanto não des esperança, enquanto não des alternativa, enquanto não des futuro, o que vai funcionar são os ressentidos a dizer vamos fazer a limpeza, vamos pôr criolina e limpar a sociedade e nunca vamos ter alternativa, porque a questão está aqui. É que ninguém consegue ter um discurso de mobilização. Ninguém diz, olha, vamos acender a luz ao fundo do túnel. Não, não. Temos os extremos a dizer, não há luz no fundo do túnel. E ninguém aparece a dizer, há. É o discurso da desgraça. Exatamente, e portanto, enquanto não arranjamos uma solução que seja, vamos mobilizar, federar, porque neste momento a questão está a haver uma rarefação tal à direita que vai ser preciso fazer um exercício de federação, porque senão nunca lá vamos chegar. Só uma solução. Pronto. É o PSD, é no PSD, Sim, exatamente. e alguém que vá para o PSD com essa vontade de federação. E que mude, e que tenha esse discurso positivo de mudança, não é? Não pode ser com quem nunca conseguiu fazer isso. E isso sim é possível. Por isso é que nunca há alternativa, nunca há oposição. Porque diz-me lá uma proposta que te lembres, sem ser o Tribunal Constitucional em Coimbra, do Rui Rio. Tudo isso. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Relativamente à Assembleia Municipal, a representante do partido da extrema-direita, com um discurso desarticulado, porque podia ser uma má ideia, mas articulada. Mas não, era uma má ideia, era uma cola de várias más ideias desarticuladas. E eram articuladas com o discurso de hoje de manhã do Ventura. Porque terminou também citando o Fernando Pessoa. Portanto, eles andam a ler o Fernando Pessoa. Andam a ler o Fernando Pessoa. Talvez aquela do Pedras pelo Caminho. Sim. Meto-as no bolso, não sei se é esse volume, se é outro, mas para além de desarticuladas, para além de algo que não faz sentido, é como diziam há pouco, há aqui uma espécie de julgamento, de ressabiamento e parece que vamos ajustar as contas com a história. Eu ficaria se eu ouvisse um tipo de discurso destes, talvez aí há uns 50 anos atrás, ou um bocado mais, há 80 anos atrás, num contexto da Europa em que não havia União Europeia, não havia o progresso social que existiu no pós-guerra, até entenderia. Agora, nós estamos em 2022, estamos num contexto de uma guerra terrível que existe na parte mais oriental da Europa. E como é que se pode andar a deitar achas para uma fogueira, que neste momento não é fogueira, mas pode ser um braseirozinho, num país que nunca teve essas fraturas, a não ser em 1832, quando foi a Guerra Civil, ou talvez no tempo do Dom João I, quando andavam aí os castelhanos e houve também muita pancadaria. Quer dizer, nós não tivemos esse tipo de fraturas, mesmo no 25 de novembro, que tanto tem sido referido, procurou-se evitar o derramamento de sangue e uma guerra civil. Portanto, mesmo nesse momento... Só faltaram as FP25. Ok, as FP25, as redes bombistas da extrema-direita, faltaram todos esses movimentos que infelizmente também tivemos cá, no pós-25 de Abril. Mas, portanto, isto para dizer que este tipo de discurso é lamentável numa sessão que comemora a liberdade, o respeito e a diferença. Eu fui curioso, eu fui deputado municipal até há não sei quando, e, portanto, eu fui em Viseu e fui em Tondela, e os momentos, estas sessões do 25 de Abril eram sempre sessões de grande nível, com excelentes intervenções como a tua, e, portanto... Sim. Deixa-me só... Como é que se deixa chegar? Será seguramente por
por lapso do Presidente da Assembleia Municipal, por distração ou por desconhecimento. Também concordo que ele não concorda com estas ideias que são veiculadas, mas como é que estes filtros não existem? Como é que se destroem? Ou como é que não é destruir, como é que se afeta um património que as sessões eram sessões de grande beleza de conteúdo, eram soluções... Sim. Não quer dizer qualquer coisa. Só uma questão muito simples, é que o problema da democracia, ou o problema, neste caso, que é uma das suas maiores virtudes, é obrigar-nos a tolerar os intolerantes. Sim, deixa-me só agora só dizer o seguinte. A verdade é que nós não nos lembramos de nenhum outro discurso que nós ouvimos. Porque também há um problema, que é, eu concordo com o Jorge, quer dizer, eu ouvi o discurso da representante do Chega em Viseu, e ouvi uma parte do Ventura, em que ele diz uma coisa que, sendo verdade, prova como ele é desonesto. Ou como não gosta, ou como que faz tudo para só ver o lado que é mau para a democracia. Quando ele diz que Portugal, em 75, estava no número 23 do índice de desenvolvimento humano, ou não sei qual era, e agora estamos em 40 e tal. Estamos em 40 e tal, claro, por falhas nossas, que eu acho que Portugal devia estar muito mais avançado, mas repara que entre 75 e 2022 houve muitos países no mundo que aderiram à democracia. E foi precisamente por causa da democracia que esses países também puderam sair da miséria. E, portanto, isto não serve para criticar a democracia. Pode servir para criticar, para dizer que a democracia portuguesa podia ter ido muito mais longe. Mas isto não é uma crítica da democracia. Pelo contrário, foi a abertura, não só democrática, mas tudo aquilo que normalmente a abertura democrática traz. A abertura económica, os países ficam embutidos nas várias como dizia o Winston Churchill, a democracia é um mau sistema, não há outro melhor. É o pior de todos os sistemas, à exceção de todos os outros. Alguém honesto, intelectualmente honesto, que possa afirmar, ou ao afirmar que Portugal estava melhor em 75 do que em 2022. Isso é uma desonestidade intelectual. Quer dizer... mas deixa-me só terminar com a Eles não conseguiram uma sessão sem conseguir arranjar um escandalozinho ou uma coisa qualquer que o torna notícia do dia. Deixa-me só terminar, que depois eu não acabei por dizer o que queria dizer, que é, eu ouvi esse discurso, discordo totalmente do discurso do Chega na Assembleia da República e na Assembleia Municipal de Viseu, mas aquilo que eu estava há pouco a dizer, eu percebo quem esteja desconsolado com a sua vida. Esse discurso pega, não é? Não é só isso. Não é só isso. É que olha para os outros e os outros parecem formulaicos. São o mesmo discurso de sempre. Não há ninguém que chegue ali e, para além de dizer bem dos valores de Abril, mostre rigor, não é só rigor, mostre que não é complacente. Quer que se faça. Agora, o nosso objetivo nacional devia ser isto e de-se fazer isto. Se de rasgar. São sempre discursos redondos que parece que, de facto, que o regime está complacente. Quanto ao resto, tendo eu dito há pouco, queria só completar, eu acho que o Presidente da Assembleia Municipal não concorda com nada daquilo que nós estamos a dizer que é criticável no discurso do Major-General Carlos Chaves. Também é verdade. Quando faz este tipo de convites, convém ver qual é que tipo de discurso é provável que esta pessoa venha fazer. E estava à vista de toda a gente, tendo em conta as intervenções públicas recentes do Major-General e das pessoas que andam na sua orla nos mesmos movimentos, que ia dar para isto. É óbvio que ia dar para isto. Que ia dar. Não é só ele dizer coisas erradas, porque a liberdade também é a liberdade de dizer coisas erradas. Mas numa sessão em que se celebra um sistema, como disse o Nuno, que é um sistema de pluralismo partidário, e o pluralismo partidário significa que os partidos devem existir. E que todos os votos são iguais. E que todos, sim, não vale coisas como eu disse, do tipo, não se pode premiar o ócio, a malandragem, não sei o que, e temos que ver, e temos que ponderar, de facto, a validade da igualdade de voto. Que é isto? Sim. Muito bem. Meus amigos, temos que terminar. Como tu dizias e bem, Francisco, a democracia é demasiado valiosa para que não deixemos de estar vigilantes e, portanto, temos que, para ela seguir para sempre e, portanto, compete-nos a nós ter a nossa participação cívica ativa. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Até ao próximo programa.